Chega mais, galera colorada, como vocês acham colorado em mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Vou falar sobre um jogador que o Internacional está interessado, um que pode ficar lamentavelmente e outras cocitas mais. Já deixa o seu like para dar uma força para o canal do Axel Colorado. Compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp também para fortalecer este canal. Seguindo o fluxo, eu ontem publiquei um vídeo e na primeira parte do vídeo tivemos problemas ali na hora da edição e ficou faltando uma parte muito importante do meu argumento no vídeo de ontem. Esse vídeo foi pedido ali com um valeu de mais de R$20 do Paulo Bittencourt e ficou faltando uma parte muito importante que foi os argumentos em relação à política de futebol implementada por Fernando Carvalho. Então, eu vou colocar para vocês toda a parte inicial com argumentos defendendo como Fernando Carvalho fez o Inter chegar a um nível mundial e comparando com a direção de hoje, o que essa direção está fazendo para diminuir o Internacional. Então, vem toda a primeira parte, mais a segunda, para vocês entenderem todo o raciocínio do Axel Colorado. Por favor, diretor na tela, por favor. Como fez o querido Paulo Ricardo Bittencourt, que fez um valeu de mais de R$20 e deixou uma excelente pauta. Muito obrigado aí, Paulo Ricardo. Ele deixou duas perguntas, tá aí na tela. Ele deixou duas perguntas. Diminuímos de tamanho? Somos um clube médio? Respondendo de maneira bem prática, hoje, a mentalidade das pessoas que dirigem o Internacional, sim. O Inter hoje é um clube médio. Não na história, não no patrimônio, mas na mentalidade do dirigente, sim. O Internacional é dirigido por pessoas, homens, que transformaram o Internacional num clube médio. Para fazer um contraponto, pessoal, de como o Internacional hoje está diminuiu de tamanho, eu preciso estabelecer o padrão que o Fernando Carvalho fez para tirar o Inter da lama depois dos anos 1990, que foram horríveis e horrorosos, e a partir de 2003 ele estabeleceu uma política de futebol no Internacional. Então vamos falar da política que o Fernando Carvalho estabeleceu para o Internacional. Vamos lá. Em primeiro lugar, depois do Inter quase ser rebaixado em 2002, o Fernando Carvalho botou a cabeça no lugar, pensou e começou a agir de maneira pragmática. Em primeiro lugar, para o projeto dele ser levado adiante, ele trouxe um treinador que fosse capaz e ambicioso, ou seja, que quisesse crescer na carreira e que ele visse conhecimento de futebol nele. Quem foi ele? O grande, um dos maiores treinadores da história internacional, na minha opinião, Muricy Ramalho. Um cara que conhecia muito futebol, excelente treinador, a carreira depois dele demonstrou isso. E mais, um cara sanguíneo, com vontade, com gana, com tesão de vencer. Esse foi o primeiro passo que o Fernando Carvalho deu. Segundo, investir na base. Então, com esse treinador, conversou com ele, nós não temos dinheiro, temos que investir na base. E aí, o grande Muricy Ramalho começou a investir na base. Vocês conhecem a história do Internacional, sabem o que eu estou falando. Terceiro, disciplina no vestiário. Nós temos um presidente aí que nos envergonha, que foi o tal do Vitório Pífero. Porém, eu tenho que admitir uma coisa, ele como vice-futebol, ele foi excelente. E uma das coisas que ele fez que nos ajudou muito a crescer foi uma disciplina duríssima no vestiário do Internacional. Não é como hoje, que eles fazem o que querem, eles se chateiam se os caras são colocados para treinar separado, comandam o clube, né, por vias indiretas. Não, o Vitório Pífero colocou o pé dentro do vestiário e a disciplina estava acima de tudo. Não tinha mais gandaia no Internacional. Quarto, acoplado a essa questão da disciplina no vestiário, o Inter contratou jogadores com o perfil alinhado ao projeto. Jogadores que não eram grandes nomes, mas que tinham qualidade técnica e que poderiam agregar ao Internacional nas lideranças ou na liderança, certo? E que também tinham tesão de virarem aquela página do Internacional e transformar o Inter num clube grande. Vou dar 3 exemplos aqui de jogadores que o Inter contratou. O grande Fernando Lúcio da Costa, o Pedro Yarley e o Índio. Foram 3 jogadores assim que já não eram mais guris, já não eram mais jovens. Eu me lembro que o Índio foi uma indicação do Muricy Ramalho para o Internacional. O Fernandão foi uma convicção do presidente. E o Yarley também foi uma convicção do presidente. Olha a convicção do presidente que nós temos hoje, o atual presidente. Olha o lixo de convicção que nós temos, tá? Então tá aqui o quarto ponto que eu coloco para vocês. Jogadores, uma certa qualidade técnica, mas muita ambição, alinhados ao projeto, alinhados também ao item 3 que eu falei, que era a disciplina no vestiário. O Fernandão trouxe muita disciplina no vestiário do Internacional e exemplo também. Quinto, o Internacional estabeleceu metas no futebol. O Inter fazia 3 anos que não vencia um Grenal, em 2003. E o primeiro Grenal do Internacional, que foi no Olímpico, o grande Grêmio do Tite, o Muricy Ramalho, treinador do Internacional, estreando no Grenais, fez um jogo histórico, na minha opinião. Aquele Grenal, para mim, virou uma chave. Nós começamos a sair daquele complexo de vira-lata. Nós vencemos aquele Grenal, virada. O Grêmio fez um primeiro tempo excelente, massacrou o Internacional. No segundo tempo, o Internacional veio com uma nova postura dentro de campo, ganhou de virada
virada, um gol no final, e aí o Internacional ali virou uma chave. Então eram pequenas metas a serem seguidas. Vencer o Grenal é uma, recuperar a hegemonia no gauchão, fazia anos que o Inter não ganhava um gauchão também, então o Inter conseguiu essas duas, um título nacional, que na verdade nós somos roubados, né? O objetivo foi atingido em 2005, mas nós somos roubados, dentro e fora de campo. O maior roubo da história do futebol mundial de todos os tempos. Não tem nada parecido com 2005. Por isso que nos odeiam até hoje, porque o Inter entrou na justiça comum, mas tem um vídeo no final. O diretor vai deixar esse vídeo no final, tá? Eu falo sobre 2005. E acho que até esse ano eu vou fazer outro, sabe? Porque eu quero crescer, né? O canal cresceu e também a minha postura também evoluiu. Eu quero fazer um novo vídeo sobre 2005, mas no final do vídeo vai ficar aí esse de 2005 e o grande roubo da história. Além disso, o Inter também tinha participar de competições internacionais. Então havia a Sul-Americana já naquela época, e o Inter, com um projeto que ele teve, por exemplo, em 2013 se classificou para a Sul-Americana de 2004, se classificou para a Sul-Americana de 2005. O que aconteceu? Em 2004 fomos eliminados pelo Boca, 0-0 aqui, 4-2 lá, se eu não me engano, me ajudem aí. E em 2005, aí o Inter já venceu o Boca aqui de 1-0, gol no finalzinho do jogo, aos 48 do segundo tempo do Fernandão, e lá tomou 3-1, se eu não me engano. Só que ali, aqueles jogadores foram assim, perdendo o cabaço, desculpa falar essa palavra, mas foram perdendo, assim, disputando uma competição internacional. Me lembro que em 2004, quando ele jogou com o Júnior de Barranquilha, nós ficamos todos felizes. Imagina, jogar com o Júnior de Barranquilha. Quando vamos jogar com o Boca, meu Deus, né? Porque a nossa autoestima estava muito lá embaixo. A gente se sentia muito mal. E eu me lembro, em 2004, quando ele jogou com o Boca em Porto Alegre, o clima na cidade do torcida colorado era incrível, né? Enfim, e aí o que foi ali quebrado? Essa coisa. Jogamos 2 vezes a Bombonera, perdemos as duas, mas os jogadores começaram a se aclimatar. Que aí? O clímax aconteceu em 2006 aí. O Inter chegou na Libertadores com o time, com contratações pontuais, como o Jorge Wagner, como o Tinga, e aí o Internacional chegou ao título da Libertadores, que o Inter tanto sonhava durante toda a sua existência, certo? Então, até o que o item 5, o Inter foi seguindo um por um esses itens e transformando o Inter num clube grande novamente. E o sexto, mas ele tinha, o Fernando Carvalho, a intenção do Inter ter mais de 100 mil sócios para poder a folha se autopagar. E para que isso fosse mantido, esses sócios sempre em dia, a política de futebol do Inter era grandes jogadores no time, para que a torcida pagasse a sua mensalidade não só para frequentar o estádio, para ver se o Inter ia ganhar um jogo, ser campeão e não, mas para ver grandes jogadores atuarem. E isso eu me lembro que foi até o Giovanni Luigi. Depois começou a descer lá de baixo. Então, por exemplo, o Luigi trouxe o Dátulo, trouxe outros jogadores grandes para jogar no Internacional, trouxe o Dagoberto do São Paulo, outros grandes jogadores. Então o Inter tinha o quê? A torcida estava sempre pagando, indo. Por quê? Porque isso levava aí ao estádio para ver grandes jogadores. E isso era uma política de futebol. O Fernando Carvalho, me lembro de uma entrevista que ele deu, ele falou sobre isso aí. E também, consequentemente, o time começaria a vencer títulos, porque grandes jogadores, sócios em dia, tamanho financeiro levaria títulos consequentemente, ou seja, sempre estaria beliscando e chegando em títulos, certo? Então esse foi o projeto do Fernando Carvalho, né? Sempre com grandes estrelas e tal, e mais títulos e mais sócios. Agora vamos ao contraponto atual. Em primeiro lugar, em 5 anos dessa direção incompetente, nós chegamos em apenas 2 finais de gauchito. Ficamos fora de 3 finais, ganhamos só um gauchito em 5 anos. É o revés, é o contrário. Segundo ponto, né, que destoa do grande Fernando Carvalho e seu projeto de futebol, a dispensa de Abel Braga e contratações de treinadores medíocres, que não tem nada a ver com a grandeza do Internacional. Se fosse contratar treinadores apostas, que fosse pelo menos conversar com os caras para ver se os caras tinham aquilo roxo, tá? Dispensa Abel Braga, contrata Miguel Ángel Ramírez, medíocre treinador, do Independente Del Valle. Cacique Medina, o autor do Globaço, né? Diego Aguirre nunca ganhou nada na história do Internacional, teve uma faca e o queijo na mão para ganhar a Libertadores de 2015, mas por ser um covarde, retrancou o clube aqui contra o Tigre, já falei 1000 vezes, e aí nós caímos daquela Libertadores. Mano Menezes, que é o único que tinha alguns títulos, mas também já tá no ocaso da carreira, e o atual, um treinador medíocre que tem 5 campeonatos estaduais no seu currículo, não tem mais nada do que isso. Seguindo isso, a base, mal administrada e usada apenas para ganhar dinheiro. Muito mal administrada. A base do Inter é
completamente atirado às traças. Lamentável o momento do Internacional. Quarto, jogadores de ocasião, contratação de jogadores de ocasião. Grande Wanderson, que veio do Krasnodar, né, por causa da tal da guerra. O Depena, outro que veio por causa da guerra. E Alexandre Alemão também, que contrataram do Novo Hamburgo, sei lá eu, né? Quer dizer, jogadores, a sua aposta. E, por exemplo, o Vandeco nos custou mais de 50 milhões de reais de prejuízo. Só para vocês terem uma ideia, tá? E o quinto, e isso é um problema sério que nós temos hoje em dia, certo? YouTubers e torcida que endeusam jogadores absolutamente comuns. E eu vou dar o maior exemplo de um jogador comum que é endeusado. Fernando o Curupira, um jogador comum, nunca foi convocado para a seleção brasileira, jogou no grande Sevilha, que é menor que o Inter, ganhou 2 Sul-Americanas da Europa, certo? Não ganhou nada mais que isso. É endeusado. Eu vi o Paulo Roberto Falcão jogar no Beira-Rio. Eu vi o Paulo Roberto Falcão jogar no Beira-Rio. Esse cara usa 5 do Falcão. Cara, pensa numa coisa triste. E você que fica chateado com isso, você é um medíocre. Esse jogador, Fernando, é um medíocre. Além de ser um jogador comum, não vou dizer que ele é bagre. No bagre ele não é, mas ele é comum. Ele jogou num clube menor que o Inter. Não conhecia esse jogador. Hoje ele é endeusado e tido como um grande problema. Não é grande problema. Não é. Eu já cansei de explicar, mas claro, tô pensando quando eu fazer minhas lives, quem é que eu vou convidar para poder fazer as lives comigo que entenda de futebol. É um desespero. É um desespero. Eu já expliquei porque esse jogador, ele é um medíocre. Porque a bola cai no pé dele, o time morre. A bola cai no pé dele, passes para o lado e para trás. Nenhum passe que quebre uma linha, nenhuma condução de bola decente. É um jogador limitado, extremamente limitado. E por fim, endeusam um treinador que tem 5 estaduais na vida, que não tem nada mais que isso. 5 miseráveis estaduais. Não vai ganhar nada no Inter, já vou dizer isso pra vocês hoje, porque eu não como PF. Youtubers que não têm a coragem de defender a demissão dele. Eu sou o único. Ninguém mais faz isso. Então isso aí, o meu diagnóstico, por que o Inter hoje sim, o Inter é um clube médio na sua administração e na sua mentalidade. E agora chegou aquele grande momento da Max Titânio na tela, diretor no site da Max Titânio. Você que treina e faz academia, Max Titânio tem a oferecer pra você glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de whey protein, combos muito lucrativos. Entre lá no site da Max Titânio, procure os produtos, coloque no carrinho e ao finalizar a compra você vai digitar esse cupom aqui, ó, MAX10 Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na aquisição desses produtos incríveis. A Max Titânio é uma gigante do mercado pela qualidade e excelência de seus produtos. Eu já deixo um grande abraço ao pessoal da Max Titânio. Aqui no fluxo. O Internacional está interessado num jogador chamado Juan Camilo Portilla Orozco, conhecido como Juan Portilla. Ele me chamou a atenção positivamente dessa vez. Sim, finalmente o Axel, a vitrine do jogador me parece interessante. Início de conversa. É um jogador que tem 26 anos. Vai fazer 27 anos agora em setembro. Isso aí já é, ó, parabéns aí por achar um cara abaixo dos 30, né? Porque pelo amor de Deus, né? Esse é o ponto louvável. O segundo ponto louvável é a estatura. 1,83 de estatura. Isso é excelente, excelente. Principalmente se tratando de um primeiro volante. Sinceramente, esse aí me agradou. As informações me agradou. Por quê? Porque ele é um jogador que, pelo que eu pesquisei, e eu não vou ser definitivo nem para sim nem para não, passa a bola para frente. Comparado com o volante que ele tinha antes, que era 99,9 de espaço para trás e para o lado, diz que esse rapaz aí olha para frente e passa longo. Passe para quebrar a linha. Claro, só vamos saber isso se ele chegar, se ele vier, se for contratado, se ele jogar no Internacional. Mas isso aí já é louvável, tá? Parabéns aí a quem está interessado num jogador jovem, num jogador de estatura e também um jogador que passa para frente. Porque eu penei esses últimos meses aí com esse Curupira só passando para trás e para o lado. E o pior, sendo venerado por youtubers e por torcida. Um jogador, na minha opinião, comum. Nada mais do que isso. E agora chegou aquele grande momento da Q-Design na tela, diretor, o site da Q-Design. Você que quer usar joias masculinas, entre lá no site da Q-Design e você vai ver joias de prata, de ouro ou até mesmo de aço. Você vai ver anéis, você vai ver correntes, pulseiras muito bonitos. Entre lá no site da Q-Design, escolha suas joias, coloque no carrinho e ao finalizar a sua compra, digite esse cupom aqui, ó, Q15 Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na aquisição dessas joias belíssimas. A Q-Design
já está aí há 10 anos revolucionando em termos de joias masculinas. Eu já deixo um grande abraço para o pessoal do Design. Aqui no Fluxo. Infelizmente, uma notícia que eu fiz um vídeo me alegrando pode ser revertido. O Internacional está esperando o final do Mundial de Clubes para que a FIFA estenda a tal da normativa para que, infelizmente, o Bagrinho continue no Internacional. É um erro absurdo. Um jogador absolutamente fraco, limitado, não tem condições de vestir a camisa do Inter, mas ele fez um grande gauchão. Meu, velho, um grande gauchão até uma barata sem as patas faz, tá? É brincadeira, tá? Ele fez um gol contra o Bahia, tá? E daí? Aí ele fez um gol contra o Bahia e a bola do cara é desse tamanho. Bagre, tremendamente bagre. Aliás, lembrando de uma coisa, se você quer deixar uma pauta aqui no Axel Colorado, você faz um valeu demais a partir de R$20 e se torna pauta no canal do Axel Colorado. Se você quer ajudar o canal a crescer, você pode fazer um valeu demais de qualquer valor. A partir de R$20, você coloca ali embaixo a pauta que quer que eu comente no meu vídeo de amanhã, por exemplo, que é a pauta 1. Basta você fazer esse valeu demais a partir de R$20, ajuda o canal a crescer e você coloca uma pauta que eu comento como pauta 1 do vídeo de amanhã. Seguindo o fluxo, voltando a falar de Bagrinho. Por isso é que nós vamos completar agora em agosto 14 anos sem ganhar absolutamente nada. Esse tipo de jogador, assim como o Carboneiro, Carvoeiro, também outro jogador que não é jogador para tu colocar faixa no peito, não é jogador decisivo, não é ponto fora da curva, são jogadores comuns e que só se criam no Internacional. O Inter deveria ter dado graças a Deus que o contrato dele acabou, deixar ele voltar para lá e procurar uma solução de verdade para o ataque do Inter. É lamentável isso. Vocês têm que entender por que nós estamos há tantos anos sem ganhar nada e que provavelmente ao final dessa gestão, além de estarmos sem ganhar nada há talvez 15 anos, que vão completar em agosto do ano que vem, o clube esteja quebrado. A situação do Inter é muito crítica. Eu não vejo ninguém comentar isso. Nenhum youtuber comenta isso aí. São apenas comentaristas de boteco. Comenta se o jogador está interessado no jogador, se o jogador de seleção não é, se isso ou aquilo. Mas falar do buraco gigantesco que nós estamos enfiados, ninguém fala, só eu. E de o Inter hoje ser administrado por pessoas que colocaram o clube num nível médio para pequeno, ninguém diz também. Você só vê aqui no canal do Axel Colorado. Por isso eu peço o apoio de você. Se torne membro. Membro bronze, prata ou ouro. Dá uma olhada. Se torne membro do canal do Axel Colorado. Estou esperando pessoas que deram ali a palavra que iam se tornar membro. E até hoje o pessoal não cumpriu ali com o que falou. Então estou guardando aí, pessoal. Vamos ajudar o canal a crescer. Aqui está o endereço de e-mail para aqueles que querem fazer uma conexão comercial com o Axel Colorado. Falei e me garanto. Um grande abraço e fique com Deus.